Olá, ouvintes e colegas pesquisadores. No nosso podcast chamado AfriCast, no nosso episódio de hoje falaremos sobre a meta-análise e o seu acompanhante visual, o Forest Plot. Além disso, enquanto a gente estiver falando sobre a meta-análise, a gente vai abrir o chat para ter acesso, para que as pessoas tenham acesso a perguntar, fazer perguntas para que a gente responda no final do nosso podcast. Tá certo? Vamos nessa? Então, em um cenário de uma vasta produção científica, de um alto nível de evidências em plataformas como PubMed, Cielo, nós vamos ter a meta-análise surgindo como uma ferramenta onde vai agrupar diferentes estudos e formar uma amostra maior, e com essa amostra conseguir tirar conclusões maiores que com outros estudos essas conclusões não tinham conseguido ser feitas. E aí temos a pirâmide de evidências, onde conforme ela vai afinando, vai tendo uma maior robustez na evidência daquele estudo. Então, na base da pirâmide nós temos opiniões de especialistas, relatos de casos, séries de casos, estudos transversais, estudo caso-controle, estudos coorte, ensaios clínicos randomizados e no topo da pirâmide nós temos as revisões sistemáticas e as meta-análises. Bem, nessa nossa jornada de hoje, tanto eu quanto nossos colegas aqui, vamos estar falando sobre a meta-análise em relação à definição, metodologia e interpretação crítica dessas ferramentas essenciais para a comunicação científica de alto nível. Então, como o Tony falou, é muito importante a gente fazer uma imersão em todos esses tópicos, como por exemplo, ele disse aí agora, definição, metodologia, interpretação crítica, para a gente poder realmente entender esses conceitos muito importantes. Então, a gente tem que se questionar primeiro, o que seria a meta-análise, né? Ela vai se tratar de uma técnica estatística que vai ser aplicada no contexto de uma revisão sistemática, como o Vitor falou, explicou na pirâmide, que vai agregar quantitativamente os resultados de estudos independentes que vão abordar uma mesma questão daquela pesquisa específica. Então, saindo da era teórica e vindo mais para termos práticos, a meta-análise vai aumentar a potência estatística pelo número de pessoas que estão participando daquela pesquisa, ou seja, pelo número de pessoas agregadas, resultando em uma maior precisão de estimativa de efeito, manifestada também por um intervalo de confiança mais estreito. Certo. Então, um passo crítico seria a avaliação da heterogeneidade, que seria quantificado pelo índice I elevado ao quadrado. É muito fundamental a gente diferenciar os modelos dos efeitos fixos, que pressupõem um único efeito verdadeiro, dos modelos dos efeitos aleatórios, que consideram a distribuição de efeitos verdadeiros devido à variabilidade interestudos. Então, vai ser crucial a gente utilizar a terminologia correta para a gente poder entender de fato toda essa parte quantitativa que envolve a meta-análise. Então, a gente tem como terminologias desse tema, a gente tem o tamanho do efeito, os pesos que vão ser atribuídos a cada estudo com base na sua precisão e também a estimativa agregada, que é muito importante para essa compreensão. Bem, para darmos prosseguimento a esse assunto, né, que é a meta-análise, passamos então ao nosso correspondente gráfico, que é o Forest Plot, e qual é a sua função primária? Então, o Forest Plot tem a sua função primária, é uma representação gráfica essencial. Ele vai visualizar em um único plano os resultados de cada estudo individual e, crucialmente, a estimativa de efeito combinada durante a meta-análise, enquanto a meta-análise está sendo feita. Então, agora nós vamos ver a anatomia. Além do não efeito, é a referência principal. Os quadrados eles vão indicar o tamanho do efeito do estudo, sendo seu tamanho proporcional ao peso dado ao estudo. As linhas horizontais do intervalo de confiança têm cerca de aproximadamente 95% de forma individual. E como é dado esse resultado final? Ele é representado por um losango, que também chama de Darwin. E para que esse resultado seja considerado estatisticamente significativo, o IC de 95% do losango não deve cruzar a linha de não efeito. E também deve-se analisar
analisar visualmente a dispersão das estimativas individuais e avaliar a heterogeneidade. E para estimular o pensamento crítico de vocês, nós propomos que pensem um forest plot de uma revisão sistemática recente da sua área. E a partir disso, pergunte quais estudos tiveram maior peso, esse losango ele confirmou ou inverteu as tendências dos estudos individuais, para assim entender como funciona essa representação. Então, a gente gostaria de promover uma interação, que antes que vocês fizessem um comentário ou nos enviassem um feedback em relação a qual forest plot que vocês já encontraram, que foi o mais diferente na literatura. Em suma, a meta-análise ela vai pegar esses dados de outros estudos e vai juntar um forest plot, que é chamado também como gráfico de floresta, e vai formar esse gráfico e onde a leitura se dá por essa parte do losango, que dá uma descrição melhor desse estudo. Bem, pessoal, como prometido anteriormente, quando eu comecei o nosso podcast, vamos passar agora para as perguntas que os ouvintes mandaram para a gente, tá certo? Tá, então vamos lá. A primeira pergunta de um dos espectadores foi: qual o objetivo estatístico principal da meta-análise em relação aos estudos primários? O objetivo é obter uma estimativa agregada. Lembrem daqueles conceitos, daquelas terminologias importantes que a gente explicou no início do podcast. No início, não, no meio, para o final do podcast. Então a gente precisa ter uma estimativa agregada, mais robusta e precisa do efeito de uma intervenção ou de alguma associação. Isso vai ser alcançado principalmente pela ponderação estatística e vai ser a combinação dos resultados de múltiplos estudos, aumentando o tamanho amostral efetivo, no caso o N, que foi explicado acho que por Eulalia. A segunda pergunta do segundo ouvinte foi: como a meta-análise se distingue metodologicamente de uma revisão sistemática convencional? Então, qual a diferença entre a revisão sistemática convencional e a meta-análise? A revisão sistemática vai ser a metodologia que vai sintetizar qualitativamente ou então quantitativamente as evidências. Já a meta-análise vai ser a técnica estatística utilizada dentro de uma revisão sistemática, de uma RS, para realizar a síntese quantitativa que vai integrar, que vai unir numericamente os resultados. Então, uma RS, ela nem sempre inclui uma meta-análise. Para a próxima pergunta, a gente acabou citando sobre o conceito de tamanho de amostra, de tamanho do efeito, e aí vem uma pergunta, o que o conceito de tamanho do efeito representa no contexto de uma meta-análise. E esse tamanho do efeito ele vai ser justamente uma métrica padronizada, utilizada para quantificar a magnitude do resultado em cada estudo. E isso permite, isso é o que permite a combinação de estatísticas entre esses estudos. Para a próxima pergunta foi: qual o significado clínico e estatístico de uma alta heterogeneidade em uma meta-análise? E isso vai sugerir que a variabilidade observada nos resultados não é devida a um erro amostral. E clinicamente, isso vai indicar que os estudos podem estar medindo efeitos diferentes devido a variações no delineamento, no design, na população, na intervenção ou no desfecho. E, estatisticamente, isso pode levar à escolha de um modelo de efeitos aleatórios. Então, uma das nossas telespectadoras mandou a seguinte pergunta: como o pesquisador ele deve optar pelo modelo de efeito fixo em vez do modelo do efeito aleatório? Então, o modelo de efeito fixo ele é mais adequado quando você entende que só existe um único verdadeiro efeito para aquele estudo. Mas se o pesquisador considerar que há um nível de heterogeneidade, ou se ele mesmo considerar que existem outros efeitos, então mais apropriado seria usar o modelo de efeitos aleatórios. Outra pergunta também que tem aqui é a seguinte: qual a função da análise de sensibilidade em meta-análise? Então, tem a função de testar a robustez dos achados. Então, o pesquisador ele pode tanto remover ou adicionar seletivamente estudos, para então verificar se o resultado agregado é alterado significativamente para aquela pesquisa. Bem, outra pergunta que o outro telespectador mandou
como o Forest Plot ilustra o peso relativo de cada estudo na estimativa agregada. Bem, o peso é visualizado pelo tamanho do quadrado de cada estudo. Então, estudos com maior precisão recebem maior peso estatístico e, consequentemente, um quadrado maior no gráfico. Bem, tem mais perguntas? Você. Já tá muito certo? Tá no Não. 8. Outra pergunta, mandaram outra pergunta. Ah, tá. Perdão, mais uma das perguntas foram: o que indica o intervalo de confiança no caso IC de 95% de um estudo individual quando ele cruza a linha do não efeito? E ele vai indicar que, isoladamente, o resultado desse estudo não conseguiu demonstrar uma significância estatística. O efeito da intervenção ou associação também não pode ser diferenciado de um efeito nulo a um nível de confiança de aproximadamente 95%. Outra pergunta aqui que foi feita é: qual a interpretação final quando o losango, que representa o efeito agregado, ele é inteiramente posicionado à direita ou à esquerda da linha de não efeito? E quando isso acontece, indica que o resultado dessa meta-análise ele é estatisticamente significativo. O efeito agregado não cruza o valor nulo, confirmando que a intervenção ou associação tem um efeito que pode ser replicado com 95% de confiança. E a última pergunta aqui: por que um Forest Plot pode apresentar resultados de estudos que não foram incluídos na meta-análise? Isso não deve ocorrer em uma meta-análise propriamente dita. Todos os estudos primários elegíveis e com dados passíveis de combinação são incluídos no gráfico e contribuem para o losango. O gráfico é apenas uma representação da síntese quantitativa que é essa meta-análise. Pronto, finalizamos as perguntas. Bem, galera, finalizamos as perguntas que os ouvintes mandaram e eu queria, assim como meus outros colegas, agradecer a audiência e a participação de todos vocês. E o que a gente quer é passar esse aprofundamento sobre revisão sistemática com meta-análise e mostrar que ela é vital para o pesquisador e para todas as pessoas que se interessam por pesquisa. Agradeço a participação mais uma vez. Tchau. Obrigado.